Nós somos bons em arrumar desculpa para pecar. Se nós estamos irados no trânsito, a gente bota a culpa nos outros motoristas. Se a gente está chateado com alguma coisa, a gente bota a culpa nos filhos, bota a culpa na esposa. Se a empresa não está andando, os funcionários botam a culpa no patrão e o patrão bota a culpa nos funcionários. Por quê? Porque desde o começo, o homem tem dificuldade de assumir o seu pecado. Não foi isso que Adão falou para Deus? A mulher que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que ela me tinha era pouco e se acabou. Ou seja, ao invés dele assumir, ele falou o quê? A mulher que tu me deste. Porque é sempre assim, foi ele. É difícil ver uma pessoa que assume o seu pecado e diz, eu assumo totalmente. Às vezes ele só diz, eu assumo, só para ficar bonito na foto. Então, na verdade, não é que a pessoa está quebrantada e arrependida. É que ela está preparando o terreno para dizer, olha, agora o que tiver de falar, vai falar mesmo. Na verdade, é um descaso. Não é um sinal de arrependimento. Não há contrição. É a consciência do pecado. Tá, irmãos? E não é a tua consciência, é a consciência de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. E o nosso coração nos engana até na hora do pecado, justificando o nosso pecado. Se eu não tirar essa vantagem, alguém vai tirar. Se eu não pegar, alguém vai pegar. Se eu não colocar aqui na vaga do idoso, alguém vai colocar. Se alguém não aproveitar isso aqui, alguém vai aproveitar. Irmão, a gente fica assim justificando o tempo todo. A nossa mente ela tem esse ciclo de justificativa. O arrependimento envolve o reconhecimento debaixo da consciência de Deus sobre aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Quando você vê, você está no império das trevas, aquilo que Paulo disse, que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Mas tem gente que vive tanto no pecado que não consegue deslumbrar uma vida liberta, uma vida plena em Deus, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de adoração, uma vida de clamor a Deus, uma vida de testemunho. O arrependimento envolve tristeza pelo pecado. Tristeza pelo pecado. É aquilo que nós lemos no livro de tantos Neemias como Esdras, do povo chorando. Chorando. Por quê? Por causa da consciência de quem é Deus. Então não tem como nós que conhecemos a Deus não termos tristeza pelo pecado. Aí alguns dizem assim, mas em Deus eu estou perdoado. É verdade que você está perdoado. Mas você tem que confessar. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Se confessarmos o nosso pecado. A confissão é o desaguar do nosso pecado. O pecado vai ali criando aquela represa, igual quando chove e fica aquele lixaral ali. E quando a gente confessa, nós abrimos as comportas do pecado e a lixarada vai toda embora. Então, uma pessoa que não confessa é uma pessoa que está represando o seu pecado. E como Deus vai falar contigo com o coração esbanjando o pecado? Como que Deus vai tocar na tua vida, trazer discernimento, clareza ao teu coração, se você está represando suas atitudes, seus maus comportamentos, e ao invés de falar, Senhor, quão terrível é este pecado, a ponto de levar o Filho de Deus para a cruz? Isso não pode ser razoável para mim, irmãos. Isso não pode ser mais ou menos para mim. Isso é muito grave. Eu preciso me libertar de toda a influência do pecado. O pecado te esmaga. O pecado te inutiliza. O pecado tira a tua energia. O pecado tira a sua inspiração da parte de Deus. A tolerância ao pecado, ela migra para a indiferença. E vira um hábito. Daqui a pouco, falar mal dos outros é um hábito. Ficar com alguma coisa de alguém é um hábito. Pegar as coisas é um hábito. Irmão, quantas canetas Bic você tem na sua casa? Qual foi a última vez que você parou na papelaria e comprou uma caneta Bic? Então, de onde surgiram essas canetas que tem lá na sua casa? Irmão, tem que repensar sobre isso aí. Aí você diz, pastor, eu tô arrependido, igual o ladrão, né? O ladrão que é pego, ele toma uma surra da polícia, aí o repórter pergunta, você está arrependido? Tô. Tá nada. Ele está porque foi pego. Isso é remorso. E muitas vezes as pessoas se arrependem quando é pego no flagrante, né? Aí o marido é pego em flagrante traindo a mulher, e como eu estou arrependido? Ele está arrependido porque foi pego. Senão ele ia continuar na cachorrada. Lemos aqui em Lucas 3, versículo 8, estejam demonstrando frutos dignos de arrependimento. Não é de remorso, é de arrependimento. É antes que sejamos pegos. É a minha consciência em Deus, é a minha santidade. É o tanto que eu ando com Deus, que eu vejo o contraste do meu pecado com a santidade de Deus. A minha imundície com a limpeza dele. A palavra de Deus diz, Lucas 13, 3, que quem não se arrepende irá perecer. Olha que coisa terrível. A Bíblia diz, Provérbios 28, 13, aquele que encobre o seu pecado, este não prosperará, mas o que o confessa e depois o deixa, alcançará misericórdia. Está aqui, o que encobre o seu pecado não prosperará. Por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um adúltero ou assassino ser chamado no livro de Atos como homem segundo o coração de Deus? Ele soube reconhecer, ele soube se arrepender, e ele soube reconstruir a história dele com Deus. O pecado é um acidente na vida do crente. E o que nós fazemos depois do acidente? Nós reparamos os danos do acidente. E que o Senhor traga essa consciência para cada um de nós. Que sejamos uma igreja santa. Que sejamos uma igreja que extirpa o pecado, ambiente de pecados e também
amizades e relacionamentos que nos levam para perto do pecado. Que sejamos cheios do Senhor, possamos fluir na autoridade e que aonde nós chegarmos haja autoridade em nome de Jesus. Amém?